Você vai abrir comigo a Bíblia, as Sagradas Escrituras, em 1 Pedro, no capítulo 5. 1 Pedro 5, estarei lendo do versículo 5 até o versículo 9. 1 Pedro 5, de 5 a 9. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Eu quero falar de cobertura espiritual, eu quero falar de batalha espiritual, e eu quero falar de cobertura espiritual em 3 níveis. Hoje pela manhã nós tivemos no SALB uma exposição pormenorizada de batalha espiritual, quando nós usamos o texto de Marcos capítulo 5, de 1 a 20, e expomos ali, a questão do gadareno, da cidade de Gadara. Foi muito interessante, nós tivemos praticamente 200 pessoas ali aprendendo sobre batalha espiritual. Eu ainda estou com o mesmo propósito, falando de batalha espiritual, mas eu quero falar de cobertura espiritual, e vou apresentar 3 níveis de cobertura espiritual, ok? Esse texto aqui é o texto escrito pelo apóstolo Pedro. Era o apóstolo, era o pastor da igreja de Jerusalém. Essa carta do apóstolo Pedro, ela é uma circular para todas as igrejas. E esta carta foi escrita possivelmente entre o ano de 60 a 63 depois de Cristo. Ela, ao que tudo indica, não foi escrita de próprio punho pelo apóstolo Pedro, mas ela foi ditada a Silvano, e Silvano então foi o escriba que fez a escrita dessa carta. Para quem não sabe, Silvano também é chamado de Silas, tá? Quando a gente translitera para o grego, Silvano passa a ser Silas. Então, possivelmente, quem escreveu essa carta foi Silas, até porque há uma diferença muito grande entre essa carta, 1 a Pedro, e a segunda. A grafia de ambas são diferentes. A segunda, ela encontra-se num grego muito mais rudimentar, enquanto a primeira carta encontrava-se num grego muito mais elaborado. Então, tudo indica que realmente não foi o apóstolo Pedro que escreveu a primeira carta, até porque ele era um pescador, um homem que não era letrado, tinha suas dificuldades, semi-alfabetizado. Então, com certeza, ele não tinha um grego tão rebuscado quanto o grego da primeira carta. Agora, o que nós precisamos entender aqui? É isso que eu coloquei no vídeo. O diabo, usando como texto base para a nossa retórica, o diabo é nosso adversário. E a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor como leão, buscando a quem possa tragar. Nesse final de tempo, nesse fechamento de ciclo, nós estamos vivendo o fechamento do 2º milênio. Para muitos nós estamos no 3º milênio, mas eu entendo que nós ainda estamos fechando, profeticamente estamos fechando o 2º milênio. Há uma defasagem de datas.
O ano de 2020, na verdade, não é bem o ano de 2020, só para você entender. Então, nós estamos fechando o segundo milênio ainda, estamos fechando a dispensação da graça. A porta da graça vai ser totalmente fechada e o diabo sabe disso. O diabo sabe que é um momento crucial para a vida humana aqui na terra. E ele sabe que agora ele tem pouco tempo e por conta disso ele tem atacado ferozmente a igreja. Ele tem atacado ferozmente o povo de Israel, ele tem atacado de forma covarde as famílias, e tem atacado a juventude, e tem atacado todo e qualquer cristão em qualquer lugar do mundo. Mas o que precisamos entender? Primeiro, se a gente olhar de forma acurada, nós vamos perceber que ele é o nosso adversário. Aliás, o nosso maior adversário. E também ele está ao nosso derredor. E aí você talvez não tenha se atentado para o que isso significa. Estar ao nosso derredor significa que ele está um pouco mais longe do que você, do que ele mesmo pudesse querer. Porque ao nosso redor está o Espírito Santo. Então ele tem que ficar um pouquinho mais distante. Então, se você entende bem o que está dizendo, é porque ao teu redor está o Espírito Santo, ele se encontra ao teu derredor, e se o Espírito Santo está ao teu redor, o Espírito Santo perfaz uma circunferência de 360 graus. Você está totalmente envolvido pelo Espírito Santo, e isso gera um anel de proteção ao teu redor. É por isso que se o diabo tentar se tentar te atacar pela tua direita, existe aqui o Espírito Santo. Se ele tentar te atacar pela retaguarda, o Espírito Santo também está aqui. Se ele tentar um ataque frontal, o Espírito Santo também está aqui. Se ele te atacar pela esquerda, o Espírito Santo está aqui. Então você tem 360 graus de proteção, e todos os lugares pelos quais ele tentar te atacar, ele está impossibilitado, porque a boa mão do Eterno está a nos proteger contra esse adversário, amém? Quem é que pode dar glória a Deus? Amém? É importante que você introjete isso na tua consciência, e que você saiba que você não está sozinho, e por mais que ele tente, o Senhor é contigo, e agindo Deus, quem impedirá? Ele é o Deus da provisão, ele é o nosso Jeová Jireh. Ele é o nosso adversário, isso é fato. Ele está ao nosso derredor, isso é fato. E ele está bramando como leão. Isso aqui é um pronome de comparação. Está bramando como, mas na verdade não é. Esse bramido do inimigo aqui, na verdade, ele é mais para assustar do que para ferir. Então ele não é um leão verdadeiro, ele é um falso leão, porque o leão verdadeiro se chama Jesus de Nazaré, ele é o leão da tribo de Judá, ele verdadeiramente é o nosso leão. E ele está buscando alguém que possa tragar. Eu estou dissecando o versículo 8, para que você possa captar os detalhes desta narrativa. Ele está buscando alguém que possa tragar. Então vamos voltar para o vídeo. Qual foi o problema daquele ursinho? O problema daquele ursinho foi a mãe? Não foi. O problema daquele ursinho foi a sorte? Não foi. O problema daquele ursinho foi o puma? Aquilo era um puma. O problema do ursinho foi o puma? Não. O problema daquele ursinho é que ele se distanciou da proteção da mãe. E agora o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, está fazendo conosco esta observação. Você precisa tomar alguns cuidados para que a cobertura espiritual não se desfaça, para que essa cobertura espiritual não venha falhar e você esteja entregue nas mãos do inimigo. Então,
quatro coisas nós precisamos observar. Primeiro, aqui diz o seguinte: porque Deus resiste ao soberbo. Se tem algo que vai minar a tua cobertura espiritual, é o orgulho. Se tem algo que vai quebrar essa cobertura espiritual, e aí o puma pode te atacar, o diabo que parece com um leão pode te atacar, então tome cuidado com a soberba. Diga assim comigo: bom é Deus. Ninguém aqui é bom. Certa feita chegaram para Jesus e disseram: bom mestre. Ele disse: não, bom é Deus. Queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. A Bíblia diz que Deus mete a mão no peito do soberbo, do orgulhoso. Chega para lá. Porque, irmãos, Deus não tolera o orgulho, porque foi o orgulho que derrubou Lúcifer lá do céu. O que levou Satanás a cair como anjo caído foi exatamente isso, o fato dele se ensoberbecer. Isso é chamado de síndrome de Lúcifer. Infelizmente, existem pessoas que se dizem cristãos, que estão extremamente soberbas. E o Senhor repreende veementemente todo tipo de soberba. Então, cuidado, a soberba vai minar a tua cobertura espiritual. Diga misericórdia. Segundo item que vai minar a tua cobertura espiritual. Olha o que diz aqui: mas o Senhor resiste ao soberbo. Aí ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Outro problema na vida do crente. O que aconteceu com aquele ursinho? Ansioso para conhecer o ecossistema, ansioso para conhecer o local onde ele morava. Ele acabou se desgarrando da mãe e fez um passeio pelo bosque. A ansiedade, ela anda junto com a juventude. A ansiedade, ela anda junto com os desavisados. A ansiedade, ela é contra nós. Muitos problemas que nós enfrentamos hoje são filhos da ansiedade. Por exemplo, o pânico é uma doença psicossomática que tem afrontado, que tem atacado as pessoas, e nada mais é do que uma doença fomentada pela ansiedade. Nós temos que combater essa ansiedade. A ansiedade é contra Deus, por isso que Jesus disse que a ansiedade é pecado. Viva um dia de cada vez, cada coisa ao seu tempo, pela ordem. Eu acho muito interessante as sessões dos vereadores, é que quando um vereador quer falar, ele diz pela ordem. Ele pede a palavra e diz pela ordem. E quando alguém atravessa, ele diz: presidente, pela ordem. Então tem que haver uma ordem dos fatos. Então viva um dia de cada vez. Certa feita eu constituí uma empresa, sonhei em ser empresário, não fui muito feliz, e eu havia passado a constituição daquela empresa para um contador fajuto, que ficou me enganando exatamente 60 dias. Ele não deu entrada nos papéis e eu ligava, ele me tomava dinheiro e não dava entrada nos papéis. Quando, ao cabo de 60 dias, eu descobri que ele era um farsante, um mentiroso. Eu fui lá, peguei toda a minha documentação e levei para outro contador. E aí fui explicar para ele o que estava acontecendo. Mas eu estava tão nervoso e ao mesmo tempo tão ansioso para começar a funcionar a empresa, que eu comecei a atropelar a minha narrativa, e eu me lembro que o contador falou assim: Antônio, calma, conta uma coisa de cada vez. Então, queridos, a ansiedade é algo que nos consome, e é algo que tira a cobertura espiritual do nosso Deus em relação a nós. Uma outra questão que também acaba quebrando essa cobertura espiritual, é a instabilidade. Muito cuidado, um dia você está para uma coisa, outro dia você está para outra coisa.
Procure ser uno. Procure ser uníssono com você mesmo. Procure andar em equilíbrio orgânico, emocional e espiritual. Isso em biologia a gente chama de homeostase. Isso em se tratando de comportamento nós chamamos de estabilidade. Tenha estabilidade emocional. Existem pessoas que são descompensadas. Existem pessoas que são totalmente descontroladas. Então procure buscar essa harmonia. Agora eu quero te dizer, irmão, quem é que pode te dar mansidão, domínio próprio, paz e paciência, senão Jesus? Só Ele, porque Ele é o príncipe da paz, mas Ele também é o príncipe da paciência, mas Ele também é o príncipe do domínio próprio, Ele também é o príncipe da mansidão. Então, se você tem um temperamento descontrolado, peça ao Senhor um temperamento controlado pelo Espírito Santo. O orgulho, no caso a soberba, a ansiedade e a instabilidade emocional são contra você todo dia. É um revólver engatilhado contra você. Você acaba dando munição ao inimigo que tem aqui nas mãos uma arma contra você. Então, queridos, a partir de hoje, passe a monitorar de forma mais eficaz o teu emocional. Fale menos, sorria menos, ouça mais. Algo que também é condenado aqui no texto, diz o seguinte, sede sóbrio. É justamente isso. A estabilidade é a sobriedade. Pessoas que são instáveis não são sóbrias. Então está a prova cabal aqui de que isso rouba graça. Isso é ladrão de graça na nossa vida. Então, olha, cuidado com a soberba. Olha, cuidado com a ansiedade. Cuidado com a instabilidade. Seja sóbrio. E aí ele diz o seguinte: vigiai. O que é o vigiai? É exatamente, preste atenção. Fica ligado. A juventude se comunica melhor do que a gente, né? Tá ligado aí, mano? Tá ligado? Antenado. Uma palavra que não existe, passou a existir. É um neologismo, né? Na verdade não existia essa palavra antenado, porque ninguém tem antena na cabeça. Então nós começamos a entender que nós precisamos estar antenados. Nós precisamos estar equilibrados, nós precisamos estar humildes e nós precisamos estar completamente saciados da presença de Deus. Mas como é que isso vai acontecer se você não abre a Bíblia na sua casa? Como é que isso vai acontecer se você não tem momentos de contrição? Como é que isso vai acontecer se você falta ao culto para ouvir uma palavra que na verdade ela é um dormonide para a tua vida? Como é que você pode desenvolver essa habilidade, essa competência, se você não está em contato com aquilo que gera vida? E o que gera vida é o Espírito Santo, o que gera vida é a palavra, o que gera vida é Deus. É por isso que você tem que estar ligado a uma igreja sadia. Irmãos, queridos irmãos, infelizmente, existem igrejas que são doentes, que possuem pastores doentes, que possuem rebanho doente. Igrejas que, na verdade, em vez de assessorar você, elas acabam te prejudicando. Igrejas que amaldiçoam os seus fiéis quando eles saem do convívio da comunidade. Eu me lembro de um amigo que deixou uma igreja. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas ele deixou a igreja. Sabe o que o pastor da igreja fez? Mandou uma carta para ele. E ele leu a carta para mim. Ele falou: Antônio, olha só a carta que o meu pastor me mandou. Caro amigo fulano de tal, venho por meio desta, olha só, uma carta lírica, bem escrita. Venho por meio desta dizer para você que sentimos muito a sua ausência no meio do nosso povo. Lembrando que as motivações que o levaram a deixar a nossa comunidade são motivações fúteis, irrelevantes, portanto você
está em desacordo com a comunhão e, consequentemente, banido da nossa comunhão. Quero lembrá-lo que todos que agiram desta forma se envolveram em acidentes de trânsito e não foram poucos os que morreram. Quem entendeu o que esse pastor fez? Amaldiçoou. Amaldiçoou. Certo dia, uma moça que foi dessa igreja me procurou. E ela saiu da igreja porque não obedeceu. E ela aproveitou um momento de férias meu e repicou a mula. Foi embora para outra igreja. Tá bom, tudo bem. Perdeu. O pastor Antônio perdeu. Beleza. Acontece que 3 ou 4 anos depois ela retorna. Quando ela sentou de frente a mim, no gabinete pastoral, eu olhei para ela, estava escrito assim, ó, depressão. Roxo nos olhos, aspecto envelhecido, totalmente pesada. Eu falei, irmã, o que está acontecendo? Falou, pastor, eu estou numa depressão tão grande que eu não consigo trabalhar. Eu falei, e eu falei, você está tomando remédio faixa preta? Ela falou, vários. Eu falei, mas o que aconteceu? E ela tentou se explicar, mas não me convenceu. Eu falei assim, sabe o que é mais interessante? É que quando você saiu daqui, você não estava desse jeito, lembra? Ela disse, lembro, pastor. Quando eu estava aqui, eu não tinha problema. Eu falei assim, aonde você está? Eu estou na mesma igreja pela qual eu deixei a Batista Nacional Central. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu quero te ajudar, porque eu te conheço. Foi eu que te batizei, foi eu que te discipulei. Lá na rua Goiânia, lembra? Ela falou, lembro, pastor, claro que eu lembro. Eu falei, então eu quero te ajudar. Faz o seguinte, procura o teu pastor, figura carimbada, hein? Procura o teu pastor e diga para ele, que se ele tiver dúvida, ele pode me ligar. E fala para ele que eu não estou pescando em aquário. Eu quero só te ajudar durante 120 dias. Depois de 120 dias eu te devolvo para ele. Vamos fazer esse negócio? Fala com o seu pastor, fala que eu estou pedindo uma parte com você durante 120 dias. Ela saiu, foi. Dias depois ela me procurou, falou, pastor, o pastor não me libera. Lamentavelmente. Existem igrejas que assessoram mal. Existem igrejas que não cuidam das suas ovelhas. Existem igrejas que não têm volume de oração. Existem igrejas que o céu é de bronze. Existem igrejas que infelizmente estão distante dos caminhos do Senhor. Lamentavelmente, são igrejas que não curam, não libertam, são igrejas que não produzem resultados. Então eu quero dizer para você, você precisa estar atento a tudo isso. Preste atenção. Se você entrar numa igreja e Jesus não for o centro, saia, bata a poeira dos pés e não volte mais nesse lugar. Se você entrar numa igreja onde o pastor tem interesses escusos, onde o pastor tem interesses políticos, quando assume o seu cargo, quando o pastor não vive uma vida condizente com o que prega, saia dessa igreja, bata a poeira dos pés e não volta mais nesse lugar. Queridos irmãos, preste atenção com quem coloca a mão na tua cabeça. Você que gosta de fazer como esse ursinho, ficar passeando pela circunvizinhança, visitando igreja A, visitando igreja B, visitando igreja C. Preste atenção quem está colocando a mão na tua cabeça. Toma cuidado com profetada. Cuidado com esse povo que fica, eis que te digo, meu servo, cuidado com esse povo. Porque lá no Velho Testamento, quando um profeta abria a boca, vinha porrada. Quando o profeta abria a boca, irmão, não era para exaltar o ego de ninguém, era para bater. E hoje eu vejo o povo profetizando só coisa boa. Eis que te digo, viverás e não morrerás. Profetizou nada. Eis que te digo, Deus abrirá uma porta para você. Não, Deus vai abrir muitas. Eis que te digo, meus irmãos, não é isso que nós precisamos não, nós precisamos é de palavra, nós precisamos é de sustância, é de coisa que dá força para nós. Perde a cobertura não, irmão. Não sai da tua igreja pela porta do fundo não. Não sai desse jeito não. Se você não é daqui e quer vir para cá, pede a bênção do seu líder. Eu quero que você venha, mas venha abençoado.
Não sai pela porta do fundo, não. Agora aguenta para sofrer, muitas vezes, correção. Porque o pastor que te ama não é o pastor que concorda com você. O pastor que te ama é aquele que diz o que você não quer ouvir. E às vezes a soberba não permite nós ouvirmos aquilo que nos agride. Então, a ansiedade não permite você ouvir aquilo que Deus quer falar. A falta de equilíbrio não permite você ouvir aquilo que Deus tem para você. Então preste atenção, vigia, esteja atento. Agora eu vou entrar na cobertura espiritual propriamente dita. Vou ter que fazer isso em 5 minutos. Olha o que diz o versículo 5. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos. Não anciões, tá? É anciãos. Sede sujeitos aos anciãos. Sabe o que é isso? Você me acha um ancião? Fala a verdade. Não, fala a verdade, larga de ser mentiroso. Eu sou um ancião, dá uma olhada. Olha daqui para cima, eu sou um ancião. Irmão, se você falar que não, você está mentindo, eu sou ancião. Eu não sou ancião, mas eu sou um ancião. A Bíblia está dizendo, jovens, quem é jovem? Levanta a mão. Uhul, a turma do uhul, presta atenção aqui. Jovens, seja sujeito ao pastor Antônio. Você está achando que o pastor Marcondes é novinho, né? Você pode ser sujeito a ele também. Matusalém Júnior. Você está achando que o pastor Gessé é criança, né? Olha lá, seja sujeito ao Maico, pastor Juan, pastor Ronei. Essa galera tem quilômetro rodado, irmão. Então preste atenção. O que vai permitir a tua cobertura permanecer? Obedeça os mais velhos. Nessa hora vale o pai, vale a mãe. Nós pais, muitas vezes não podemos falar muita coisa para os nossos filhos, porque eles não querem ouvir. Não estou dando testemunho não, tá? Estou falando para vocês o que é. Isso é na minha casa, é na sua, em toda casa. Viu? Funciona bem assim, essa é a cartilha do filho. Então os filhos muitas vezes não querem ouvir, porque sabe que a voz da experiência vai repreendê-lo. Então primeiramente, para manter a tua cobertura, o primeiro nível da tua cobertura é: obedeça os teus superiores. Seja pai, seja pastor, seja policial, seja prefeito, seja governador, seja quem quer que seja, obedeça. Segundo, sedes todos sujeitos uns aos outros. Sabe o que ele está dizendo? Respeita teu irmão, conviva bem com teu irmão. Você tem que ser sujeito um ao outro. Isso é o outro nível de cobertura. Quando eu estou bem com o meu superior, eu preciso estar bem com os meus pares. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu preciso estar bem com o Alain. O Alain é um par meu. Preste atenção. A cobertura está sobre a cabeça quando eu obedeço o mais velho, o superior. E a cobertura está ao meu derredor quando eu me sujeito aos meus pares. Olha só a cobertura espiritual. Olha só como a palavra de Deus é matemática pura. Ela fecha. Aí você começa a entender por que o diabo não tem poder para atacar o Alain. Porque o Alain se relaciona bem com o Elcio, se relaciona bem com a Carisa, se relaciona bem com todos. Então ele é sujeito ao seu líder e ele está sujeito aos seus irmãos. Olha que maravilha. Mas se ele for um cara orgulhoso, perdeu. Mas se ele for um cara ansioso, perdeu. Mas se ele for um cara descompensado, perdeu. Mas se ele não ficar atento, perdeu. Olha o que rouba a cobertura. Olha o que rouba a graça.
Então, queridos, Deus está dizendo para você, Batista Nacional, as coisas vão dar certo. Isso aqui não é profecia barata, não. Isso aqui é matemática de Jeová. As coisas vão dar certo. Sabe por quê? Porque você está sujeito ao teu líder. Diga o nome do teu pastor. Diga o nome da tua igreja. E diga o nome dos teus irmãos. E aí sim, a cobertura se faz de cima para baixo, e a cobertura se faz ao teu redor, e é por isso que o diabo vai ficar ao derredor, se quiser. Agora, o terceiro nível da cobertura espiritual. Então você tem que estar sujeito às suas autoridades, você tem que estar sujeito um ao outro. Agora, posso fechar? Você tem que estar sujeito a você mesmo. Se respeite, se ame, se tolere. Irmãos, lamentavelmente, sabe por que uma pessoa suicida? Porque ela já não tem cobertura de Deus mais. Sabe por que uma pessoa suicida? Porque ela já não tem cobertura do seu próximo. E sabe por que uma pessoa suicida? Porque ela já não se tolera mais, ela já não se aguenta mais. Então preste atenção, a tua cobertura é de cima para baixo, e ela é de dentro para fora. Você tem que estar coberto exogenamente e endogenamente. Falei difícil? Vai perdoando. Então, irmãos, preste atenção, a tua cobertura tem que vir de fora para dentro e de dentro para fora. E aí você está completamente guardado. O ladrão não vai entrar na tua casa, porque o ladrão é do diabo e o diabo não tem acesso à tua vida. A doença vai bater em retirada, porque existe uma imunidade sobre a tua casa, sobre a tua prole. Viu como é que eu profetizo na tua vida sem forçar? Você está recebendo profecia e eu não estou dizendo é isso que te digo. Eu apenas estou pregando a palavra de Deus. Então aprende uma coisa: a maior profecia na vida de um crente é a... maior profecia na vida de um homem é a palavra de Deus. Sabe por que a semana que vem você volta? Porque aqui você ouve Deus falar. Sabe por que essa palavra opera e realiza um trabalho na tua vida? Porque não sou eu que vos falo, é Deus que fala através da minha boca. E aqui não há presunção, aqui há consciência de trabalho. É importante que você saiba isso. Querido irmão, toda honra e toda glória é aquele que é digno de honra e glória. Então, guarde uma coisa na tua cabeça. Existem 3 proteções para você nessa noite. A primeira, obedeça os teus líderes. Se eles disserem não, é não. Se eles disserem sim, é sim. Escuta, conviva bem com o teu próximo. E aqui vale para marido e mulher também, viu? Marido e mulher que quebra pote. Tem marido aí que quebra pote. Tem marido aí que quebra o pote, no outro dia está na Casa das Louças comprando um pote novo. Lembra da Casa das Louças? Tem gente aqui que é do meu tempo. Lembra do Mercado Velho? Vai lá no Mercado Velho comprar um pote novo. Então preste atenção, conviva bem inclusive com o teu cônjuge, para você não perder a cobertura espiritual. E terceiro, se ame. Deseje estar com você mesmo. Essa semana dando aula no CETEBAN, trabalhando caráter com os jovens, eu falei, gente, aliás não foi eu que falei, né? Foi o Jô Soares. Ele disse assim, tem gente que é tão mau caráter, mas tão mau caráter, que mesmo quando está só, está mal acompanhado. Que não seja o seu caso. Que você seja um bom caráter para você mesmo. Se ame, se tolere. Tá bom? E o diabo, ele vai urrar, ele vai berrar, ele vai dar coice e ele vai espernear, mas o verdadeiro leão da tribo de Judá vai te proteger,
vai te guardar. E o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Amém? Amém? Guarda o que eu vou te falar agora. Que se vá os anéis e que fique os seus dedos. Deus tem compromisso com você. Deus não tem compromisso com projeto humano. Não estabeleça projeto que Deus não estabeleceu para a tua vida. Ande para a passo com o Senhor e veja o que Deus quer para você. E a partir do momento em que você colocar o Senhor como Senhor e Salvador da tua existência, pode ter certeza, irmão, que tudo conspirará para a tua vitória, que tudo conspirará para a excelência da tua vida. Eu deixo essa palavra com você, que Deus te abençoe, que Deus te guarde.